O descanso que Deus nos promete está no final da jornada, está no final da corrida. Você está preparado para este descanso de Deus? Você precisa continuar trabalhando. Não existe essa de chegar o dia do descanso e depois voltar ao trabalho. Chegar o descanso, voltar ao trabalho. Não, quando chegar o descanso, é descanso eterno. Santíssimo Deus, soberano Pai, Criador do universo, grande em poder, grande em bondade, fidelidade e graça. Nós reverenciamos a Ti nesse momento, ó Pai, apresentamos diante de Ti a Tua igreja que aqui está. São filhos e filhas que o Senhor chamou na Sua maravilhosa graça, que o Senhor, por ser o grande pastor, o pastor absoluto, o Senhor tem conduzido a sua igreja através dos séculos. E por isso, Senhor Jesus, toma a vida do teu servo, toma a vida do Ednilson, que essa noite o teu filho possa ministrar com propriedade, possa ministrar a tua palavra, Senhor, com sobriedade, que o teu Espírito que tem feito e faz nos lembrar de tudo quanto nós temos estudado, temos lido, faça com que o teu filho também possa lembrar de tudo que ele preparou para ministrar essa noite. E é no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, que nós oramos desde já agradecidos. Amém. Podem tomar assento por alguns instantes. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Opa, glória a Deus. Tá forte aqui em cima. Tá potente. Glória a Deus. Aleluia. A igreja está bem? Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Não tem como ficar ruim se Deus estiver na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Deus estando nas nossas vidas, tudo vai bem. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que Ele nos faz ver é o que está lá na frente, não o que está aqui perto de nós, não o que está ao nosso redor, derredor. Ele nos faz enxergar lá além, lá na frente tem coisa boa de Deus para mim e para você. Você recebe em nome de Jesus? Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite para ministrar no coração dos irmãos mais uma palavra da parte de Deus. Sinto-me muito honrado pela oportunidade. Felizmente, nosso tempo é breve. Queria que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar meditando aqui na carta, na epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Já está aí no telão, para os irmãos estar acompanhando. Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Vamos estar lendo apenas 3 versículos para nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Me alegro muito por ver cada um dos irmãos aqui nessa noite. Alguns irmãos a gente só tem a oportunidade de ver aqui na igreja aos domingos. Graças a Deus por isso também.
E às vezes quando falta uma, a gente sente falta. Faz tempo que eu tinha visto a Elisama, Deus abençoe muito. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. A minha esposa que está ali presente, glória a Deus. A cada um. É muita honra poder transmitir algo da parte de Deus ao coração dos irmãos. Queridos, o texto de hoje que nós lemos e a palavra que tenho a transmitir no coração dos irmãos, trago com o objetivo de mostrar para os irmãos aquilo que o autor aos Hebreus mostrou aos cristãos, ao seu destinatário. O texto que lemos é de uma carta, foi direcionada, foi escrita, não especificamente, Hebreus é tido como epístolas gerais, ou seja, não tem um grupo de pessoas, não tem ali uma pessoa única que foi direcionada a esta carta, mas é uma epístola tida como epístolas gerais, ou seja, para todos os cristãos. E estes cristãos que foram direcionados a essa epístola estavam vivendo um período meio duvidosos quanto à fé que eles estavam firmados. E a minha intenção de trazer o texto dessa noite é exatamente para trazer um ânimo aos irmãos. E esta palavra trouxe um ânimo para a minha vida quanto à caminhada, porque nós que estamos numa caminhada, estamos nessa caminhada, estamos neste percurso, nesta corrida, até a promessa que o Senhor nos fez, que é a sua volta, e desejamos alcançar nesta corrida, diferentemente das corridas dos atletas, onde eles correm em busca dos seus troféus, e correm em busca para alcançar a linha de chegada, no intuito de deixar outros para trás e chegar primeiro. Nesta corrida, nós não devemos correr para chegar primeiro. Nesta corrida, nós devemos correr juntos e chegarmos juntos. Amém? Não podemos querer chegar primeiro ou deixar para trás o nosso irmão. Pelo contrário, a palavra nos adverte quanto a isso. Se você é forte, olha para aquele que está fraco, sustenta ele. Leve ele com você, mas não deixe para trás. Essa é a missão de um soldado no meio da guerra. Ele nunca deixa um amigo para trás. E assim é que Cristo espera de cada um de nós nesta corrida. Animemo-nos uns aos outros para que estes não venham desfalecer a vossa fé. Afinal de contas, no mundo em que vivemos, grandes são as aflições, grandes são os motivos para haver desânimo no meio do povo de Deus, principalmente no meio do povo de Deus. E quantos desanimados tem dentro da casa do Senhor, queridos? Olhamos a face e às vezes nem imaginamos, mas só Deus sabe como está sendo a caminhada dessa pessoa, vendo tantas coisas onde frustra-se. No texto de hoje, iremos aprender juntamente com o autor que é preciso olharmos para Cristo, é preciso olharmos para a sua promessa e estarmos firmados nela. É preciso ver a nossa fé que temos em Cristo e firmarmos nela, porque grandes são as tentações, grandes são as lutas que vêm para tentar nos abater. Falei o autor dessa epístola porque exatamente não se sabe o autor exato que escreveu essa epístola. Alguns se dirigem para Paulo e outros, mas os historiadores ainda não encontraram um autor certo, mas o certo é que este autor estava muito convicto daquilo que estava falando. A mensagem que ele traz para o povo cristão dali, com certeza, uma mensagem encorajadora. Ele se preocupava, ele amava, porque só quem ama ensina o caminho de Cristo. Pega isso em nome de Jesus. Só quem ama a Cristo e ama o próximo ensina que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se dissermos que amamos, mas não estamos ensinando o caminho de Cristo, este amor não é verdadeiro, porque nós queremos dar para quem nós amamos algo que vai fazê-lo bem. E só Jesus é aquele que nos faz bem por completo, alma, corpo, sim, e espírito. E este autor se preocupava com a fé dos cristãos.
se preocupava com eles. E nesse tempo que eles estavam vivendo, eles estavam assim, meio duvidosos, porque eles traziam à memória muitas coisas relacionadas ao passado. E nisso ficavam presos. Eles criam a princípio muito em Cristo, estava firmado, mas com o passar do tempo, com o andar com a corrida nesta caminhada, eles começaram a cansar. Eles começaram a desanimar. Por que desanimar? Porque eles começaram a lembrar de coisas passadas. Triste é, queridos, como nós começamos a recordar, a sentir vontade, a sentir saudade de coisas que eram lá do passado. Coisas essas que eu digo quando nós não conhecíamos a Cristo. Eu, pela misericórdia do Senhor, me encontro na casa do Senhor, posso dizer, desde o nascimento. Mas há muitos que se converteram a Cristo. Sentem muitas das vezes saudade de algumas coisas que ficou lá para trás. Assim como o povo de Israel aconteceu assim. O texto diz que no Velho Testamento que quando Deus resgatou por intermédio de Moisés o povo de Israel, quando eles entraram no deserto em rumo a Canaã, em rumo à terra prometida, eles começaram então a olhar para trás e sentir saudade de algumas coisas. E muitas coisas que eles começaram a sentir saudade, eles perderam o foco daquilo que era melhor. Eles começaram a perder o foco daquilo que estava diante dele, da promessa. Quando nós começamos a sentir saudade do passado, de coisas da velha criatura, a promessa que Deus nos fez começa então a perder o valor. Começa então a ser menos importante pelo fato de sentirmos saudade e desejos por coisas que passou. O autor deste texto, desta carta que lemos, nós lemos no início dela, no versículo, que há coisas que atrapalham a caminhada do cristão. Há coisas que não é pecado, mas atrapalha a corrida. Faz com que esta corrida seja mais pesada, mais cansativa, porque tem muitos cristãos cansados pelo simples fato de não tirar, de não jogar para fora certas coisas que atrapalham a caminhada, que faz com que a caminhada seja mais dificultosa. Este autor, por amar estes cristãos, por trazer essa mensagem de ânimo para eles então vai trazendo alguns pontos, e você vai ver isso no capítulo 1, 2, 3, se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver que o autor ele começa desde o princípio a fazer umas certas comparações, porque aquele povo estava meio na balança, e agora, é Cristo ou é o homem? É Cristo ou os anjos? De repente, é Cristo ou este mundo? Ficaram na balança, qual que é melhor? Qual que é melhor seguir? Aí o autor vem dizendo que, olha, os anjos, eles foram ministros do Senhor. Os anjos foram muito importantes, sim, trouxeram grandes palavras de Deus. Os anjos eram servos que serviam a Deus. Estes que vocês creem que é Cristo, esse que nós pregamos, esse que os apóstolos pregaram, que é Cristo, ele é muito maior do que os anjos. Ele é muito maior em poder, porque os anjos eram servos de Deus, e este é o próprio Filho de Deus. Os antepassados de vocês, eles receberam palavras por intermédio de anjo. Agora Deus trouxe uma palavra pelo seu próprio Filho. O próprio Filho dele desceu para que trouxesse a verdade que liberta. E o próprio Filho veio para poder resgatá-los. Os anjos trouxeram menção sobre ele. Este que vocês creem é o próprio, elevando Cristo acima dos anjos. Os anjos é aquele que serve vocês e é aquele que serve também a Cristo. Este Cristo, Filho de Deus, pela permissão do Pai, diminuiu um pouco menor do que estes anjos,
a ponto de trazer salvação para vocês, a ponto de resgatar vocês de um mundo, deste mundo, disso tudo que vocês estão sentindo saudade novamente. E ele apresenta Moisés, que era um grande líder, que aquele que era um grande sacerdote, e ele vem apresentando Jesus também como o maior. Este agora é o vosso sacerdote, este que pode levar a culpa de vocês. Na verdade, ele levou sobre si toda a culpa de vocês. Moisés foi um grande homem, foi um grande sacerdote. Ele é um grande líder. Ele fez com que subiu no monte, trouxe as tábuas da lei ali com a mensagem, com as ordenanças de Deus. Esse era grande, esse era importante. Mas Moisés não era nada mais, nada menos do que um servo na casa de Deus. Era alguém que servia a Deus na casa de Deus. Agora, Cristo, esse que vocês estão meio duvidosos, este não é servo na casa de Deus, ele é filho do dono da casa de Deus. Qual que é maior na casa, o servo ou o filho do dono? Imagine que ele vinha trabalhando na mente daqueles cristãos, para que eles entendessem que eles estavam querendo trocar uma joia preciosa por uma bijuteria. Eu ouvi numa introdução acerca desta carta e achei interessante, onde este autor ele falava na sua introdução dizendo: olha, quem é que tem coragem de ao ter o seu carro zero, carro de muito luxo, tem coragem de trocar por um carro dos anos 90, um carro velho? Das mulheres, quem é que tem coragem de trocar a sua bela joia de diamante por um anel tirado da bijuteria? Com certeza a resposta é não. Ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessa, a não ser um lunático, alguém que não tem noção do que está fazendo, um louco. Mas ele vem dizendo: olha, mas tem muitos que estão fazendo assim com a fé. Estão na fé e estão trocando a fé que têm por coisas banais, por coisas vis, por coisas passageiras do mundo. Muitos estão com um tesouro que é Cristo e está trocando pelo mundo, desistindo do tesouro e indo para o mundo. Era nessa situação que estavam os cristãos, onde a carta foi dirigida. Eles estavam assim trocando o que era precioso, o que era puro, o que era verdadeiro, por algo passageiro. E ele vem dizendo: não, ele é maior, ele é mais poderoso, ele é aquele que faz a promessa e cumpre a promessa. Só que até lá, queridos, aí ele vem dizendo que há um caminho para ser corrido. E se você for ler o capítulo 11, já adiantando, se você for ler o capítulo 11, ele vai falar sobre os heróis da fé. Triste é para aqueles que querem uma vida boa na terra ouvir a história dos heróis da fé. Triste é para aqueles que pensam que ter Cristo é ter uma vida luxuosa, onde não é ser pobre, não é pobre, então não é filho de Deus. Esse aí não é filho de Deus. Pensa que ser filho de Deus é ter uns trajes belos e andar com as mais belas marcas das roupas. E quando lê a história dos heróis da fé, essas pessoas ficam sem entender: será que é este evangelho mesmo que eu estou? Porque nenhum destes tiveram uma vida, isso quer dizer, na carne, prazerosa. Foram dor, foram sofrimento, foram amargura, foram apedrejamentos, foram açoites,
foram cabeças cepadas, foram crucificação, mas a palavra não está presa. Eles tinham prazer de levar a palavra, por quê? Porque a promessa que eu tenho de Cristo pode não se concretizar aqui, mas eu sei que ela vai se concretizar lá na frente. A promessa de Cristo, isso o autor já traz já Cristo como um exemplo vivo de que Cristo estava correndo uma corrida quando esteve aqui. E o seu troféu que ele iria receber não era o troféu de muitos atletas, como nós vemos, e não iria levantar aquele troféu maravilhoso. O troféu de Cristo foi a cruz. Foi ser crucificado. Quem é que correria uma corrida com muito prazer, sabendo que no fim iria receber uma cruz? Quem é que correria uma corrida com muita alegria e vigor, sabendo que lá na frente iria ser morto? Só quem entendeu e entende o verdadeiro evangelho de Cristo. Quem aceita o evangelho de Cristo, vence a morte, vence o inimigo. A morte é um das coisas que mais amedronta o homem. Cristo veio e derrotou aquilo que amedrontava o homem. O diabo estava no domínio de muitas coisas aqui na terra. Cristo veio e através da morte tomou a autoridade do diabo das coisas deste mundo. Depois da morte, aí veio o troféu de Cristo. Aí veio o descanso, e dentro de descanso é algo que precisamos entender também. São poucos que entendem, e feliz aquele que entende. Onde o nosso descanso não está aqui, queridos. O descanso que Deus menciona na sua palavra não é um dia de descanso, como muitos pensam. Domingo não é o dia do descanso de Deus que Ele prometeu para nós. Não é na segunda, nem na terça, ou nem qualquer outro dia da semana. A palavra de Deus diz no Gênesis que Deus trabalhou. E quando terminou o trabalho, aí, sim, Ele descansou. O nosso descanso vai vir no final do nosso trabalho. Você está trabalhando? O descanso que Deus nos promete está no final da jornada, está no final da corrida. Você está preparado para este descanso de Deus? Você precisa continuar trabalhando. Tem muita gente parando no dia, dizendo que o dia tal... Ei, você precisa continuar trabalhando. Quem dá o dia do descanso não sou eu. Não sou eu que falo, dia tal é o dia do descanso, é Deus quem dá o dia do descanso. Porque Ele é o dono da obra e Ele sabe quando a obra está terminada. O dia do descanso do mestre chegou. Interessante que se você for ler o livro, você vai ver que eu não estou falando nada de mim mesmo. Que não existe essa de chegar o dia do descanso e depois voltar ao trabalho. Chegar ao descanso, voltar ao trabalho. Não, quando chegar o descanso é descanso. Eterno. O descanso que Deus nos tem para nós é um descanso eterno. Não um descanso agora, não vamos descansar porque depois tem mais trabalho. Não, enquanto estivermos aqui, podemos até tirar uma folgazinha, mas depois vem o trabalho. Não, o descanso de Deus é um descanso eterno, queridos. E é esse descanso que Ele está prometendo para mim e para você. É por isso que Ele falou, olha, não desanimei. Não deixai com que as coisas impeçam a caminhada de vocês. No verso de número 1 que lemos, diz, portanto, também nós. Quando ele diz isso, você vai ver no capítulo 11, ele falando sobre os heróis da fé. Grandes dificuldades que eles passaram, mas todos estavam ali esperando o dia do descanso. E conseguiram o dia do descanso do Senhor. Porque eles estavam crentes e firmes na fé que Cristo havia feito. Ele falou, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-os de todo o peso e do pecado que tenazmente, nessa versão minha que diz assim, mas o que tão impregnado está em nós, tão agarrado está em nós.
Ele falou, está agarrado o pecado em nós, mas precisamos tirar. Existem coisas que são embaraços, se está aí sujeito o tempo todo, mas nós precisamos tirar. Para quê? Para que a nossa corrida não seja tão cansativa, para que a nossa corrida não seja tão pesada, sabe, demorada. Cristo quer que nós cheguemos logo. Cristo quer que nós logo cheguemos até o final. Mas tem muita gente que está colocando tanta coisa, e a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: tira os embaraços do caminho. Começa a tirar os embaraços que está nessa caminhada. Eu estou falando a sua caminhada com Cristo. Tem coisa que está impedindo você de caminhar, por isso que você tem se sentido cansado. Você mesmo está permitindo embaraços no seu caminho. Mas Ele está falando, você tem o poder, você tem a autonomia, você tem a força necessária para poder tirar os embaraços. Não, mas eu sou pecador. Ele está falando, olha, você pode deixar de lado este pecado que tão de perto te rodeia. Ele está dizendo, tudo depende de você. Tudo depende de você. Tirai. Queridos, há algo muito grande que nos espera lá na frente. Muito grande. E Cristo quer nos entregar isto. Mas tem muitos que estão trocando este presente de Deus por uma coisa passageira. Quantos estavam firmados na fé e você não veio mais hoje? Está no mundo. Trocaram o tesouro por algo banal, por algo vil, por algo sem valor. Sabe por quê? Provavelmente porque não encontrou alguém para dar uma instrução como essa. Dificilmente é a caminhada de muitas pessoas que andam sozinhas. A palavra de Deus nessa noite é para tirarmos os embaraços do nosso caminho e também se preocupe com seu irmão, anima teu irmão, diga para ele que bom é estar na casa do Senhor e louvá-lo o santo nome dele. Diga para ele que aqui é um lugar bom, maravilhoso, porque não é mentira, é verdade, é bom estar na casa do Senhor. Aqui nós encontramos força vinda da sua palavra. Aqui nós glorificamos o nome dele com louvores. Diga, querido, quando você olhar para o banco e não ver, sentir falta, tira um dia da semana e vai. Deus vai te honrar por essa sua atitude. A palavra dele diz também nesta carta que ele honra aqueles que trabalham para a sua obra. O Senhor não se esquece de nenhum esforço que nós fazemos em prol da obra dele. Nenhum esforço. Quando você chega para um amigo seu, por alguém que você vê que está fraco na fé, e você anima ele, Deus vai te recompensar por isso. Não é nada do que nós fazemos, por mínimo que seja, queridos. Desde o vamos para a casa do Senhor hoje, do mínimo que seja, tem recompensa da parte de Deus. Deus honra. Ele não fica devendo nada para ninguém. A palavra dele diz que ele é fiel na sua palavra. Ele é fiel para cumprir. Entenda isso nessa noite. Receba esse encorajamento da parte de Deus. O que Deus fez e entregou para você é algo muito precioso, é algo de grande valor. Não troque por bijuterias deste mundo, não troque a sua fé por coisa deste mundo, não permita que o desânimo te abata, tire a tua visão daquilo que de real tem valor, que é aquilo que Deus colocou para você. A promessa de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa neste mundo. Guarde isso no teu coração em nome de Jesus. Tem uma promessa da parte de Deus dada a você e para mim, que é um descanso eterno. Nada se compara a isto. Não jogue fora. Não permita que os labores dessa vida te impeça de receber esta joia da parte de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir ao coração da igreja. Estejais firmes, não deixe que nada nessa terra tire esse gozo de estar na presença do Senhor. Alegra-te quando estar aqui. Eu sei, é difícil, mas leia, tira um tempo. Leia lá capítulo 11 de Hebreus. Leia isso. A mensagem do livro dos Hebreus é uma das mensagens mais importantes
da palavra de Deus. Sim. Leia todo o capítulo que você vai ver as mensagens. É um resumo, é algo onde você vai focar em Cristo e você vai falar: nada tem valor, Cristo é tudo e eu não quero deixar Ele por nada. Amém? Glória a Deus. Senhor, agradeço a oportunidade que foi me dada. Deus abençoe em nome de Jesus pela confiança. Os irmãos que aqui estão, Deus abençoe, alegre em nome de Jesus Cristo. Jesus ama cada um de vocês e é por isso que nós estamos aqui, pelo fato dele nos amar com esse amor incondicional. Não permita que o pecado te abata, não permita que o pecado, sim, porque ele fala: você não pode ir para a casa do Senhor porque você pecou. Você não pode juntar com os irmãos porque você pecou. A palavra de Deus diz que maior é Deus do que o teu coração. Se o teu coração te condenar, não permita isso. Você é liberto no nome de Jesus, porque Cristo pagou um preço alto para isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Palmas, louvor a Jesus.